Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Diretora e a equipa que a acompanha. E eu queria começar por, deixando claro que a Sra. Diretora nenhuma responsabilidade tem nisso, mas queria começar por lamentar as condições que aqui vêm, porque aquilo que eu creio que todos esperávamos era esclarecimentos. E o que a Sra. Diretora aqui explicou é que sobre o caso concreto não nos pode dar qualquer esclarecimento. Eu sei bem que a Sra. Diretora nenhuma responsabilidade tem nisso, está aqui, limita-se a cumprir a lei, não pode fazer de outra maneira, eu percebo que não pode de facto, mas gostava também de lhe dizer que quando foi aprovado o requerimento para a sua vinda aqui, houve também grupos parlamentares que disseram que seria importante esperar pelo fim da inspeção para que se pudesse falar sobre o caso concreto, sabendo nós que não seria possível fazê-lo antes do fim da inspeção. Aliás, o Sr. Presidente ficou de fazer essa diligência e ver se era possível, a breve trecho, esperar pelo fim da inspeção. Eu acho que será, de facto, preciso esperar pelo fim da inspeção e esperar que haja qualquer acabar, digamos assim, deste caso, porque senão, para já, aquilo que está a acontecer é uma audição em que a Sra. Diretora está a dar as explicações que pode dar, mas que compreendo que face até ao ruído público que houve à volta deste caso, são muito poucas. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é a pergunta prática. Mais ou menos previsivelmente, dentro de quanto tempo é que nós podemos ter uma resposta sobre este caso concreto? Disse-nos que aqui a inspeção podia demorar entre 6 meses, com prorrogações até 1 ano, que às vezes tal não era suficiente e que até 4 anos, tanto quanto percebi, poderia sempre haver correções, uma atuação da AT. O que eu lhe pergunto é, previsivelmente, neste caso, quando é que nós poderemos esperar que haja uma decisão sobre se vai haver alguma intervenção, alguma modificação, ou se não, porque também pode ser essa a conclusão que nada vai acontecer. E depois, eu gostava também, e creio que aqui poderá pronunciar-se, porque eu tentarei colocar as questões de uma maneira abstrata e não em relação ao caso concreto, porque eu acho que estão aqui a ser misturados dois conceitos, o mesmo conceito está a ser utilizado para realidades diferentes. Porque se está a falar em planeamento fiscal como de uma forma muito pejorativa, de uma forma quase como se todo o planeamento fiscal fosse abusivo. E eu acho que nós temos que distinguir duas coisas. Uma coisa é o planeamento fiscal no bom sentido, em que os contribuintes têm todo o direito de saber a que tributação é que os seus atos ou a ausência deles irão dar origem. Eu acho que isto que é um direito elementar de qualquer contribuinte. E haver este planeamento no sentido de planear a tributação que previsivelmente se terá no futuro, quer para as pessoas singulares, quer para as pessoas coletivas, sejam elas microempresas ou grandes empresas, eu acho que é absolutamente legítimo. Aliás, não conheço nenhum país em que alguém queira investir em que isto não existe. É evidente que as pessoas querem saber aquilo com que contam. Outra coisa muito diferente disso é o planeamento fiscal abusivo. E a grande questão aqui é precisamente entender se houve ou não planeamento fiscal abusivo, porque porque esta situação está a ser enquadrada numa situação, e é essa luz também que a diretiva é falada, numa situação de reestruturação das empresas, de cisão ou de fusão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se considera, e tanto quanto eu percebo, quer o legislador em Portugal, quer essa diretiva, se referem a isso, que quando uma empresa se reestrutura, porque por algum motivo ou o seu modelo de negócios não está a funcionar, ou não está a funcionar daquela forma, ela entende que se deve reestruturar e para isso ou faz uma cisão, quer dizer, deixa de ser uma empresa e parte-se em 2 ou mais empresas, ou faz uma fusão, incorporam, são várias empresas que dizem nós sozinhas, o nosso modelo de negócio não está a funcionar, vamos fazer aqui uma fusão e vamos constituir uma empresa maior. O princípio de que este tipo de operações devem ser neutras do ponto de vista fiscal não me parece errado. Quer dizer que para ser possível fazer isto e conduzir estes modelos de negócios que tenha que se pagar ao Estado, até porque isso, por hipótese, levaria a que algumas empresas fossem à falência ou acabassem os seus negócios porque, por simplesmente, não tinham dinheiro para pagar impostos. Sem problema nenhum. Aquilo que está aqui em causa é uma coisa diferente. É se uma empresa mascarou seja ela uma venda, em todo caso uma alienação de concessão sobre barragens, se a mascarou de uma operação de reestruturação, quando na realidade não há reestruturação nenhuma, nem cisão, nem fusão. Aquilo que há é uma alienação, ainda não percebi se das barragens em si, se da concessão sobre as barragens, mas em todo caso isto não é propriamente uma cisão, isto é uma venda mascarada de uma operação de reestruturação para não pagar impostos.
Esta é que eu acho que é a questão fundamental e eu acho que, pelo menos do ponto de vista abstrato, a Sra. Diretora poder-se-á pronunciar sobre ela. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, uma vez que fez também uma alusão às diligências do Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu queria apenas recordar, como já referi em anterior reunião, que na sequência do contacto informal que tive a oportunidade e o gosto de ter com a Sra. Diretora-Geral da AT, o que foi referido, e aliás a Sra. Diretora começou por referir nesta audição, que atenta o preceituado no artigo 64 da Lei Geral Tributária, o momento da audição era irrelevante no sentido de recordando que tinha sido aprovada a sua audição urgente e, portanto, num momento da sua audição não decairia, obviamente, as obrigações que decorrem desse artigo, portanto, foi agendado para o momento que foi, entretanto, acordado e, Sra. Diretora-Geral, para prestar os esclarecimentos à Sra. Deputada, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu posso não me ter expressado bem, mas evidentemente que eu espero que se extraia das minhas palavras, que acho o planeamento fiscal algo que, pronto, racional, algo que são opções disponíveis, desde que não seja abusivo. Mas o abusivo só se observa em concreto. Portanto, não, ou seja, nós estamos todos a discutir, talvez pessoas com mais informação do que outras, não sei se a informação está uniformemente distribuída, mas com base em percepções que temos de uma realidade que pode não ser completa. E, portanto, nós exteriorizaremos a nossa posição sobre isso quando tivermos a percepção da concreta situação e se por hipótese a qualificarmos como abusiva, extrairemos as respectivas consequências. E, portanto, a forma como expressamos as posições nas informações vinculativas distingue exatamente essa posição e assume que há planeamento fiscal, enfim, que é lícito, que extrai partido das possibilidades disponíveis no quadro legal e que se os negócios se realizarem naqueles contornos concretos em que colocaram a questão à administração, nós vamos ser consequentes com o enquadramento que fizemos. Se, pelo contrário, apesar de termos prestado informações que nos vinculam, porque podemos ainda assim, e devemos, se houver riscos que o justifiquem, desenvolver ações de controle às empresas, se a operação, de facto, se tiver concretizado de forma diferente, com subterfúgios, com aspectos que fazem pensar que a questão não tinha sido suficientemente explícita quando foi colocada na vinculativa, exteriorizaremos as nossas posições a esse propósito, mas apenas se verificarmos que há esse desvio entre a forma como a questão foi colocada. Agora, aquilo que eu disse em relação a isto é verdade. Há vários pedidos de informações vinculativas das mesmas empresas que nos fazem pensar que há, ao serviço do planeamento fiscal, portanto, possibilidades disponíveis que as pessoas utilizam legitimamente. Eu não estou com isso a censurar que o façam. Aliás, é próprio do sistema tal como ele está montado. Agora, quanto à questão que me coloca, quanto tempo demoramos para... É assim, é difícil, quer dizer, demoramos pronto, o tempo o tempo mais curto que o apuramento dos factos nos permitir. Agora, sabendo que para desenvolver este procedimento não podemos deixar de concluir outros cujo prazo estão a decorrer. É preciso ter cuidado porque a administração tem que fazer uma gestão dos seus recursos e para desenvolver uma ação sobre este caso concreto não pode deixar de desenvolver outras que ameaçariam casos que temos em avaliação. Sendo que a maior urgência que nós temos no desenvolvimento desta ação resulta do interesse que temos no apuramento dos factos e quanto é muito importante que as ações de controle se desenvolvam precocemente e em cima dos factos, porque também é mais fácil a recolha da prova e adquirirmos certezas. E, portanto, com certeza que isso constitui uma prioridade para nós, mas uma prioridade que não se pode sobrepor a outros casos que nós temos igualmente obrigação de controlar e que não temos, ou que estão no limite da caducidade, ou que estão no limite do prazo para a conclusão do procedimento inspectivo. Mas eu queria ainda sobre essa questão de quando fica concluído para se esclarecer, embora, enfim, esta questão, pronto, possa sempre justificar melhor análise, mas eu estou em crer que mesmo quando concluirmos a ação inspectiva, ela não será pública, a não ser que os destinatários da ação inspectiva a tornem pública, porque nós continuamos vinculados ao dever de sigilo.
portanto, sobre a situação concreta, nós vamos continuar com o mesmo problema. Pronto, mas pronto, admito que o interesse geral ou que, enfim, haja alguma possibilidade de se evoluir neste sentido, porque em todo caso eu acho que estes casos, quando pouco explicados, têm um poder de contaminação das práticas e de tudo isto que instala nas pessoas a possibilidade de acharem que este é um caminho possível e que estas atuações por parte dos agentes económicos não são depois corrigidas por via da intervenção da administração. E com essa obrigação de prevenção geral, nós teremos de ver, enfim, o que é que poderemos tornar público, o que é que se consegue trazer de esclarecimento a estas situações, para que, por via daquilo que venham a ser as nossas conclusões ou um esclarecimento cabal de tudo isto, as pessoas também alterem os seus comportamentos e se orientem para cumprir as regras, pronto, vendo que é esse o caminho certo e é aquele que é, em todo caso, menos consumidor de recursos para a sociedade em geral, para os agentes económicos que se envolvem em contendas com a administração, quer a administração consome recursos, os tribunais que se envolvem. Portanto, eu estou em crer que temos todos que tirar destas discussões que se alargam depois para campos da intervenção pública, que vão além daqueles que são habitualmente os intervenientes nesta matéria, que é a administração e os tribunais e os privados, e uma discussão pública sobre isto, com certeza que constitui um potencial de aperfeiçoamento do sistema fiscal, do quadro legal, das escolhas que a sociedade tem que fazer para garantir que, no futuro, não apenas tem capacidade de atrair investimentos externos, como tem a capacidade de garantir que se instalam empresas que cumprem os seus impostos, que não distorcem a concorrência e que realmente acrescentam riqueza ao país, contribuindo para a arrecadação da receita. E, portanto, parece-me que isso é absolutamente decisivo para todos nós, que não fiquem dúvidas acerca disso, e se faltar algum dos instrumentos, seja ele a alteração do quadro legal, seja investimentos em recursos, seja onde for que eles façam falta para que isto tudo seja mais célere e mais eficaz, por via da intervenção de todos nós, acho que é uma escolha que o país, enfim, deve fazer para que se alcancem os resultados que todos esperamos.